Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar sobre o mercado de chocolates. Vamos falar de estratégia, gestão de negócios, oportunidades também para a sua carreira, por que não? O nosso convidado aqui no Mundo Corporativo é Marcel Sacco, diretor-geral da Hershey aqui no Brasil. Marcel, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco no Mundo Corporativo. Um bom dia. Agradeço. Bom dia aos ouvintes também. Marcel Sacco, vamos começar pensando primeiro o seguinte: nós estamos falando aqui do mercado de chocolates. Mas que mercado é esse que o Brasil tem? Qual é o tamanho deste mercado? Milton, esse é um mercado hoje de cerca de 12 bilhões de reais, um mercado bastante grande. O Brasil tem o quarto maior mercado do mundo de chocolates e um mercado que ainda tem potencial de crescimento muito grande, com projeções de crescimento entre as maiores, entre os grandes mercados globais de chocolate. Por que isso, essa especificidade no mercado de chocolates? Na verdade, acho que tem um pouco da tradição brasileira do açúcar, né? O Brasil é um país que sempre teve muita proximidade com o açúcar. Enfim, o brasileiro gosta bastante de doce. A gente tem uma população bastante jovem, o que também ajuda bastante o consumo. A nossa Páscoa é uma das maiores Páscoas do mundo, em termos de volume de chocolate. Então, acho que tem uma série de características, apesar do clima tropical, apesar do calor, que em tese dificultaria a venda de chocolate. O Brasil é um grande consumidor de chocolate. Hoje, quem seriam os grandes consumidores de chocolate no mundo? Pela ordem, os países, os maiores mercados são Estados Unidos, Alemanha, Rússia e o Brasil em quarto lugar. Estados Unidos, Alemanha, Rússia e Brasil em quarto lugar em volume. O valor, isso muda um pouco, Milton, porque depende muito do câmbio. Os mercados normalmente são medidos todos em dólar, então a gente, por exemplo, acabou de perder metade do tamanho em valor, mas em termos de volume, quer dizer, em quantidade de chocolate que se consome, o Brasil é o quarto maior mercado do mundo. Em relação à Hershey e o seu posicionamento hoje no Brasil, porque a empresa de vocês está passando por uma transformação. E eu gostaria que você explicasse um pouco que mudança é essa que está sendo realizada. Bom, primeiro a tua primeira pergunta em relação à nossa posição aqui. A Hershey globalmente está entre as 4 maiores empresas de chocolate do mundo. É a líder do mercado americano e aqui no Brasil a gente está há 17 anos. E nesse período a gente conseguiu chegar à 4ª posição, atrás das 3 marcas tradicionais do mercado brasileiro, todas com mais de 100 anos aí de história, enquanto a gente está completando aí o nosso 17º ano. Então é uma posição bastante positiva em alguns segmentos de mercado onde a gente atua, porque o mercado de chocolate é quebrado em alguns subsegmentos, como por exemplo os wafers cobertos, nós já somos a 2ª marca. Por exemplo, na área de tabletes, nós estamos já disputando ali muito proximamente a terceira posição. Você se referiu aí a Hershey estar há 17 anos do Brasil, mas a Hershey é uma empresa centenária. Isso, nos Estados Unidos a gente está completando 121 anos. É uma empresa bastante tradicional, enfim, líder bastante consolidada no mercado americano, que é o maior mercado do mundo, aqui no Brasil com 17 anos. A gente chegou aqui em 98, primeiros 2 anos foram 2 anos de modelo de importação, trazendo produtos e simplesmente revendendo no Brasil. A partir de 2000, a gente adquiriu a estrutura da Visconti. Você deve lembrar da antiga fábrica da Visconti. Exatamente. Esta nossa fábrica, até hoje, é quem produz todos os nossos produtos no Brasil. Essa é aquela fábrica em São Roque? Fábrica em São Roque, exatamente. Interior de São Paulo. Aqui a 50 quilômetros de São Paulo. Então, a gente passou a produção local a partir então do início do ano 2001. Aí a gente teve uma fase de crescimento até uma terceira fase que começou com a parceria com a Bauducco, que nós estivemos de 2008 até agora, recentemente, com a transformação que nós estamos começando a fazer em 2015. Pois é, em 2015 vocês passaram a fazer uma operação solteira aqui no Brasil, ou seja, começaram a ter uma operação própria aqui no Brasil. Por que esta mudança? Na verdade, Milton, não é exatamente que a gente começou a ter uma operação própria. Nós já estávamos aqui como Hershey, numa JV, numa joint venture com a Bauducco nesses últimos 8 anos. A Bauducco, então, era sócia da Hershey aqui no Brasil. Esse movimento foi um movimento super importante para a gente nesses 8 anos, porque a Bauducco, uma empresa consolidada, enfim, com bastante tempo no mercado, ajudou os produtos e a marca Hershey ganharem presença nacional. Então, a Hershey hoje está presente em todo o território nacional. Nós estamos hoje presentes também em todos os canais de distribuição e com esse processo a gente também conseguiu trazer novos produtos, inovar, e a Hershey então ganhou corpo no Brasil nesses últimos 8 anos. Então, assim, na verdade, o que a gente tomou de decisão aí a partir da minha chegada na companhia no ano passado foi de acelerar este crescimento.
E esta aceleração do crescimento, ela pressupõe uma série de investimentos em que a gente tomou a decisão, então, de recomprar a participação da Bauducco na companhia para, tendo controle 100% da operação, poder facilitar esses próximos passos de crescimento no mercado brasileiro. Agora, para fazer esta operação neste novo momento, isso exigiu uma reestruturação da empresa. Que trabalho vocês realizaram nesse sentido? São várias frentes. Na verdade, nós colocamos ali um projeto interno que mobilizou, enfim, toda a companhia, que está acontecendo ao longo desse ano de 2015, Milton. Esse projeto internamente a gente chama ele de projeto Samba, exatamente por essa característica de ser uma mudança no negócio do Brasil. E nessas várias frentes de trabalho, a gente primeiro teve que montar toda a estrutura comercial independente. Então eu contratei aí mais de 55 pessoas para estruturar uma equipe comercial da Hershey, trabalho que era feito pelo nosso parceiro anteriormente. Além disso, a gente precisou estruturar toda a estrutura de back-office, né? Toda a área de suporte. Então, na área de jurídica, na área de compras, na área de TI, enfim, todas as áreas de suporte que eram antes compartilhadas na JV, a gente passou, então, a ter estrutura própria para isso. Então, desde janeiro deste ano, a gente colocou esse task force da empresa inteira focada nisso, tanto com a equipe brasileira também como parte da equipe americana, e ao longo desses últimos 10, 11 meses a gente tem feito um trabalho gigante de reorganização, de contratar novas pessoas. Então, só nos últimos 120 dias foram quase 80 novos colaboradores que chegaram na companhia. Então, você imagina o tamanho do desafio de transformação de gestão que isso é, porque basicamente a gente dobrou o tamanho da estrutura administrativa. Então, a gente está construindo uma nova empresa de fato, além de todas as áreas operacionais. Isso também tem acho que talvez um símbolo mais forte, que é uma mudança também de escritório. Nós sentávamos dentro do escritório da Bauducco até o início deste ano, e a gente então acabou recentemente de mudar para o nosso novo endereço, num escritório agora 100% Hershey, que é talvez a parte mais visível dessa transformação inteira para a nossa equipe de colaboradores. Essa mudança que vocês fizeram se deve ao fato, primeiro, como nós já falamos lá no início, de que o Brasil tem um mercado extremamente interessante na área de chocolates, com grandes possibilidades de crescimento. E para que realmente houvesse esse crescimento por parte da marca Hershey, haveria necessidade de fazê-la nesse novo modelo? Eu tenho certeza que sim, Milton. A Hershey tem claramente definidos os mercados globais prioritários, entre os quais estão Brasil, China e Índia, onde a empresa está colocando foco hoje, além dos mercados já na América do Norte, onde a gente é bem consolidado. E para este crescimento no Brasil, este maior foco de uma equipe dedicada, vendendo exclusivamente os nossos produtos, um investimento mais acelerado na inovação, enfim, na própria construção das marcas, eram passos fundamentais para a gente continuar crescendo. É verdade que a gente tem um ambiente econômico nesse momento que não está contribuindo ou ajudando, né, num evento a favor, mas a gente está num momento bastante positivo, internamente, mesmo em relação ao mercado com crescimento e ganho de participação. Qual foi o investimento que vocês fizeram para essa mudança? Então, assim, a gente não divulga números separado, mas a companhia tem investido, no geral, Milton, assim, ao longo dos anos, entre inovação, investindo também na nossa nova estrutura, investindo na própria compra do equity da Bauducco. Nós estamos falando aí de algumas dezenas de milhões de dólares de investimento só nesses últimos 24 meses. Tá. Do ponto de vista do varejo, quer dizer, como é que vocês levam esse produto à venda? Vocês têm pontos próprios? Vocês têm lojas com a marca Hershey? Pretendem ter? Ou vocês trabalham com os canais de distribuição já tradicionais? Essa é uma excelente pergunta. Vou tentar cobrir todos, porque tem muita curiosidade. Muitos brasileiros que viajam vêm às nossas lojas em outros lugares do mundo, né? A Hershey tem uma estratégia muito clara, Milton, que as nossas lojas próprias, elas não são um varejo tradicional de chocolate, mas sim são pontos de experiência da marca. Então, nós temos hoje 8 lojas no mundo, que os brasileiros talvez mais conheçam, da Times Square em Nova York, mas a gente tem loja em Las Vegas, em Chicago, enfim, em Xangai, Dubai, espalhadas por algumas das principais cidades, sempre com o objetivo de experiência de marca. Então, nós não temos no nosso desenho estratégico nenhuma possibilidade de trabalhar com uma cadeia de varejo de chocolate. Os nossos parceiros são os canais do varejo tradicional. A gente, então, tem uma equipe de vendas própria e uma equipe de distribuidores que trabalham com a gente para levar os produtos da Hershey para todos os pontos de venda. E eu até fiz essa pergunta provocado aqui pelo nosso ouvinte internauta Wilson, que está interessado em saber se vocês pretendem ou trabalham com vendas diretas. Venda direta, se o ouvinte está perguntando estilo porta a porta, não.
Nem se pretende trabalhar nesse formato. Não vou dizer nunca não, pode ser que sim. Neste momento, o nosso foco ainda é trabalhar e desenvolver ainda mais o nosso canal direto, como a gente chama na Hershey, é o que a nossa própria equipe de vendas atende, os clientes que a gente visita diretamente. E para nós, o canal indireto, neste momento, é o canal que a gente atende através de atacadistas e distribuidores. Quem é o público hoje da fabricante Hershey? A gente tem um público que é bastante jovem, como eu te comentei, a gente está trabalhando hoje num mercado onde a gente briga com marcas centenárias, né? Então, e o chocolate, ele tem uma coisa de um vínculo emocional, uma relação muito grande com essa coisa de passar de pai para filho. Então, nós temos um desafio redobrado aqui, que é criar esta relação, sendo uma empresa com um pouco mais de 15 anos no mercado. O nosso público é um público bastante jovem, predominantemente jovem. Estamos falando entre 18 e 34 anos, basicamente o foco maior nosso. E exatamente o consumidor que percebe a gente como uma marca moderna, como uma marca inovadora, tem esta percepção da marca importada. Ainda os consumidores no Brasil veem muito a gente como uma marca americana que acabou de chegar no Brasil. Então isso tudo traz para a gente uma aura bastante positiva de uma marca que está trazendo alternativas para o consumo tradicional que ele sempre teve. Existem características específicas do consumo de chocolate no Brasil por parte do brasileiro? Algumas coisas. Então, a gente conversava um pouco antes, acho que tem um ponto que é o ponto da formulação, né? Você me perguntava sobre se há alguma diferença entre o chocolate aqui no Brasil e o chocolate nos Estados Unidos. As formulações de chocolate ao leite são diferentes. O brasileiro tem, por tradição, tem uma ligação e um costume maior com o chocolate no perfil mais do chocolate europeu. Isso quer dizer mais açúcar, quer dizer mais cremoso, mais cremosidade, baseado em ter mais leite. Então, este perfil de sabor é um perfil muito característico do brasileiro. A gente come aqui um chocolate mais doce do que no resto do mundo. E esta é uma característica que vem mudando. O consumidor brasileiro, de alguma maneira, como está acontecendo com as cervejas, com os cafés, está sofisticando o paladar, está aprendendo também a provar e variedades diferentes, enfim, com cacau de origem, com níveis diferentes de presença de cacau. Então tem um perfil de sabor que é particular e que está evoluindo e está começando a mudar. E por outro lado tem uma característica também, Milton, que é a característica do consumo familiar em casa ou do consumo na rua. O mercado brasileiro ele nasceu e cresceu porque o chocolate sempre foi um item mais caro, não disponível ou não acessível para toda a população. E, em função disso, a solução dos fabricantes sempre foi trabalhar com produtos para compartilhar. Por isso, aqui no Brasil, é tão forte o negócio de caixas de bombom, por isso as barras gigantes são tão presentes, porque normalmente é assim que as famílias tinham alternativa para poder levar o chocolate para casa e compartilhar com todo mundo. Isso também está mudando muito. Recentemente, nesses últimos anos, com o aumento da renda, enfim, com o aumento do poder econômico, o consumo de chocolate está migrando cada vez mais para o que a gente chama de consumo instantâneo. É um consumo mais individual, onde o consumidor compra para ele, on the go, né? Quer dizer, quando ele está se locomovendo, se deslocando, e para ocasiões de consumo que já não são mais as do consumo dentro de casa, mas o consumo ou no deslocamento ou no trabalho, enfim, em momentos diferentes. Essas características do brasileiro do consumo do chocolate obriga um trabalho de marketing diferenciado aqui no Brasil em relação ao que vocês fazem em outras partes do mundo? Sem dúvida, a gente tem que estar adequado. Bom, primeiro, em relação à nossa realidade econômica atual, o nosso desafio é sempre nos adaptar em relação a perfil de produto, nos adaptar em relação ao que a gente chama ali de gerenciamento de price point, né? O preço da ponta. Então nós temos que garantir com a adequação das embalagens corretas, do portfólio desenhado da maneira correta para o consumidor poder comprar. Então hoje, por exemplo, no nosso portfólio, Milton, a gente tem barras de 25 gramas, de 40 gramas, que são recém-lançadas, e de 110 e de 130. O que a gente faz com isso é permitir que o consumidor escolha o que é o mais adequado para ele, para o bolso dele e para a ocasião de consumo que ele está buscando consumir o chocolate. Uma pergunta que veio aqui pelo Mário Souza no e-mail mundocorporativo@cbn.com.br é como esse segmento consegue falar em crescimento numa economia tão desequilibrada como a do Brasil atualmente?
Acho que é uma pergunta importante. O mercado de chocolate, como todos os outros mercados de consumo hoje, estão sofrendo bastante a situação econômica do Brasil. Então, este ano, a nossa categoria é uma categoria em retração. Assim, ela apresentou um crescimento fantástico nesses últimos anos. Então, para você ter uma ideia, o mercado de chocolate vinha crescendo a uma média de 10% ao ano, todos os anos, ao longo dos últimos 6, 7 anos. E essa situação se inverteu, enfim, com a crise agora nos últimos 18 meses. Então, a gente, este ano, tem um mercado em retração. Mas na Hershey a gente não olha para o lado vazio do copo, a gente olha para a parte cheia do copo, a gente ainda tem oportunidade de crescer muito, enfim, de trazer e de inovar e continuar crescendo bastante no mercado. Então, para nós o foco é em como nesta crise a gente conseguir alternativas para seguir crescendo. Nós temos um ano de 2015 que, apesar de todas as mudanças que a gente conversou aqui, apesar da situação econômica, tem sido um ano muito positivo em relação a crescimento. A gente está fazendo volume e vendas maiores do que o ano passado. Verdade que abaixo do nosso plano, a gente queria crescer mais, mas de qualquer maneira muito positivo quando você vê um mercado em queda. Isso gera para a gente, vamos falar, a certeza de que se você conseguir trazer o produto certo, com qualidade, inovação e colocar na mão do consumidor no preço que ele quer comprar, a gente consegue continuar se diferenciando e crescendo. O Claudinei gostaria de saber se a base do chocolate de vocês é toda comprada aqui no Brasil. Todo. Na verdade, assim, esse mercado de chocolate é um mercado bastante concentrado mundialmente. A gente tem 3 ou 4 companhias globais que processam o cacau. Então, o cacau é comprado basicamente hoje da África e do Brasil e alguns outros países um pouco menores em termos de volume. No caso do nosso fornecimento aqui no Brasil, a gente compra tudo localmente dos nossos principais fornecedores parceiros, que são empresas globais, mas que se abastecem aqui no Brasil. O nosso cacau é comprado aqui no Brasil. E esse cacau que é comprado aqui no Brasil, ele tem alguma participação direta de vocês, do tipo do plantio que é feito, da colheita que é feita, ou isso é independente? Não, vocês não têm nenhuma participação? Tem algum acompanhamento nesse sentido, não? Não. Na verdade, o que tem é um acompanhamento nos padrões de qualidade, etc., junto aos nossos fornecedores, que são essas empresas globais que estão entre nós e os produtores de cacau. Mas aí isso não torna assim todo o chocolate meio parecido? Não, nunca. Muito diferentes. O cacau, enfim, a manteiga de cacau, o líquor, o pó, os ingredientes básicos para você produzir o chocolate, eles são de fato básicos para todo mundo, mas como cada um formula, é uma característica bastante especial. É muito diferente. Tá. O Pacolá escreve para cá e pergunta qual o principal veículo de divulgação da marca, se esses pontos de experiência servem para pautar os movimentos da empresa. E aí ele está se referindo provavelmente, ou ela está se referindo provavelmente, aos pontos de experiência aos quais você citou agora há pouco, no exterior, principalmente, onde vocês têm lojas próprias, lojas conceito, que a gente poderia falar dessa forma, né? Com certeza. Bom, nossos principais pontos de comunicação da marca aqui no Brasil, assim, nós estamos falando dos meios tradicionais de mídia, a gente anuncia em televisão, enfim, a gente está muito presente nas mídias tradicionais no geral, a gente trabalha com mídia exterior, enfim, com rádio, com um pouco de mídia impressa e bastante no ponto de venda. Então, assim, sempre procurando estar presente. Chocolate é um produto de impulso, você precisa se fazer presente e chamar atenção nas lojas, seja no supermercado, seja na padaria, no barzinho. Então a gente procura sempre destacar, com exibidores diferentes, enfim, com materiais que chamem atenção. Então a comunicação ela é feita na mídia tradicional e também bastante no ponto de venda. Quais são as oportunidades de carreira que existem nesse mercado aqui no Brasil, levando em consideração aquela informação que você nos trouxe lá no início da possibilidade de crescimento ainda nos próximos anos? Então, Milton, acho que assim, a Hershey tem uma característica, primeiro acho que assim, do ponto de vista dos valores, a Hershey é uma empresa, como eu falei, nos 120 anos, a gente tem uma visão estratégica muito claramente traduzida no nosso, eu diria, slogan institucional, que é Bringing Goodness to the World. O que nós queremos dizer em português, estamos falando de trazer coisas boas para o mundo. Essas coisas boas, elas se materializam em todo o nosso portfólio, mas também em tudo que a empresa faz do ponto de vista de devolver para a comunidade bastante coisa em relação ao que a gente tem de possibilidade de crescimento. O que isso traz para a gente é nós temos oportunidade para as pessoas que querem crescer, que tenham bastante consciência do papel social que as empresas têm. Na Hershey isso é uma coisa que não é só discurso, né? Quer dizer, de fato é um valor praticado no dia a dia. Então hoje a gente, eu estava comentando com você aqui, nós temos uma situação no Brasil onde eu vejo a Hershey como um startup aqui.
Diferente do que a nossa empresa de 120 anos nos Estados Unidos, a gente está num momento de renascimento, né? Quer dizer, estrutura nova, momento novo, e isso tem oportunidade, eu diria, em todas as nossas áreas. A gente acabou de contratar 80 pessoas, a gente está num processo de crescimento, portanto, em todas essas áreas a gente tem mais oportunidades aí nos próximos anos, e o que a gente busca são pessoas que tenham, primeiro, eu vou dizer, essa postura de startup, que significa trabalhar com energia, trabalhar com disposição, não esperar as coisas prontas, enfim, ser criativo, ser flexível e conseguir, enfim, avançar num terreno que é um terreno que não está totalmente sedimentado, pavimentado e pronto. E vontade, muita vontade e ambição de crescer. Obviamente, como sendo uma empresa global, esta é uma posição, ou esta é uma possibilidade que você entrando na Hershey do Brasil, você tem o universo inteiro de uma empresa que está, enfim, presente no planeta todo. E o que te abre oportunidades grandes de crescimento lá dentro. Existe espaço para inovação nesse mercado? Muita, muita. No produto, no fabrico do produto? Muito, eu tenho sem dúvida. A gente acabou de trazer para o Brasil agora um produto que acho que traduz muito o que você está perguntando. Ele chama Brookside, está acabando de chegar no Brasil. O Brookside, eles são snacks de chocolate, enfim, são umas bolinhas com geleia de superfrutas dentro, cobertas com chocolate meio amargo. E você vai me dizer, mas Marcelo, o que isso tem de novo? Tudo. Porque nós estamos falando de um conceito de um consumo de chocolate sem culpa, né? A ideia é onde você pode controlar a caloria, controlar a porção, enfim, as embalagens são embalagens que te permitem consumir, fechar e reutilizar depois. Então, na verdade, nós estamos falando de uma evolução que é uma inovação de ocasião de consumo, de perfil de produto, de gestão de calorias, que é uma preocupação permanente dos consumidores, e de gestão de preço de consumo, né? Na hora que você vai pagar. Então, assim, tem muita possibilidade de você ter formulações diferentes, de você ter embalagens diferentes e até de um jeito de distribuir. O nosso ouvinte agora perguntou sobre vender chocolate porta a porta. Essa não é ainda uma prática recorrente, mas é uma alternativa importante para o futuro. E um outro ouvinte aqui nos perguntou se existe intenção do marketing de relacionamento. A gente faz isso no dia a dia. Acho que marketing hoje, talvez acho que a pergunta do ouvinte a gente não tem essa separação de... Quando a gente fala de comunicar a marca, hoje em dia não tem mais essa história de online, offline. Enfim, nós estamos falando de uma comunicação da marca de maneira 360, assim, permanente, de maneira que seja relevante para o consumidor. Então, a gente hoje já tem, por exemplo, foco em relacionamento mais específico com alguns formadores de opinião, mas através das mídias sociais, enfim, ou de outros veículos de comunicação, a gente consegue trabalhar no relacionamento com o consumidor em todas as esferas. Qual é a importância hoje das mídias sociais para vocês na conversa com os consumidores e que tipo de abordagem é essa que vocês desenvolvem através das mídias sociais? A gente, na verdade, precisava estar mais presente, viu, Milton? Sendo muito sincero, assim, globalmente nós temos uma presença bastante grande. No Brasil, a gente ainda, enfim, em função de todo o nosso começo, a gente ainda está dando os primeiros passos, mas a nossa presença é de, primeiro, obviamente, monitoramento e acompanhamento, enfim, de tentar sempre estar se relacionando e ajudando o consumidor a entender mais a gente e também esclarecer mais o que, eventualmente, o consumidor precisa saber ou quer saber sobre os nossos produtos e sobre o chocolate. Então, a gente tem um relacionamento permanente, enfim, em todos os canais aberto e, sim, está sempre acompanhando e interagindo, que acho que é o importante. A discussão na sociedade pela busca de uma saúde melhor, de uma melhor qualidade de vida, ela impacta o negócio de vocês, levando em consideração que vocês trabalham com chocolate, trabalham com açúcar, e isso tem gerado aí uma série de discussões? Sem dúvida. Na nossa companhia, em função das nossas políticas de responsabilidade social, Milton, esse é um tema super presente porque a gente vende chocolate, né? Então, chocolate tem gordura, tem açúcar, enfim, sim, sem dúvida é um produto mais calórico, mas a gente trabalha isso de maneira super tranquila, né? O chocolate é um produto super importante na dieta, é uma tremenda fonte de energia. O chocolate é uma fonte de prazer enorme, isso também para a convivência do ser humano no dia a dia é super importante. E como é que a gente gerencia essas preocupações? Primeiro, sempre orientando o consumo responsável, né? Quer dizer, como qualquer coisa na vida, você assim, consumindo de maneira responsável, assim, o chocolate obviamente é um benefício e só traz coisas boas. Outras coisas é a gente, como eu estava falando, trazer alternativas, né?
Então, a gente tem na nossa linha produtos de chocolate ao leite, tem produtos semi-amargos, tem produtos, como o caso nosso Special Dark, com 60% de cacau. Então, você tem alternativas de comer produtos com mais ou com menos açúcar, com mais ou com menos gordura. E isso tudo, enfim, são alternativas para você poder decidir o teu consumo da maneira mais responsável possível. A gente tem, como eu te falei, porções de 25 gramas e tem porções maiores para compartilhar. Então, a gente procura ter uma gestão de portfólio e de produtos que ajudem o consumidor a ter consumo responsável. E a gente tem muitos cuidados lá dentro de casa. Por exemplo, a gente não comunica para crianças com menos de 12 anos. Você nunca vai ver uma comunicação da Hershey nem falando com este público e nem usando estas pessoas ou essa faixa etária dentro da comunicação. Mas isso não é porque também já há restrições na própria publicidade brasileira nesse sentido? Não, também mas essa é uma decisão da companhia anterior a isso. Então, falo isso com tranquilidade, porque a gente tem uma série de policies nossos de não usar, por exemplo, você não vê nenhuma coleção nossa, não vê nenhum produto licenciado, você não vê nenhum, como eu falo, promoção com brinquedos, você não vê a gente falando nunca com uma criança abaixo dos 12 anos. A gente está sempre falando sim com os adolescentes e com os jovens adultos e os adultos. Marcelo Sacco, vocês têm área de pesquisa e desenvolvimento aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Aqui no Brasil? A gente tem nosso tech center aqui, a gente tem são 4 tech centers no mundo, né? A gente tem nos Estados Unidos, tem no México, tem na China e tem no Brasil. São os nossos 4 centros de desenvolvimento. Aqui no Brasil nós temos uma equipe própria que desenvolve aqui os nossos produtos, adapta lançamentos americanos quando a gente vem trazer para cá. Acho que um exemplo recente que eu posso te dar disso a gente acabou de lançar o nosso creme de chocolate, que é Hershey's Creamy, que foi lançado nos Estados Unidos no ano passado, e para ser lançado no Brasil, ele tem formulação adaptada, embalagem desenhada para o mercado brasileiro, e tudo isso feito pela nossa equipe local. Eu sei que pode ser concorrente de vocês, essa ideia aqui que a Rose está nos passando por uma pergunta que ela mandou no mundocorporativo@cbn.com.br, mas a experiência que vocês têm nesse mercado de chocolate vale a resposta. Sim. Ela quer saber se existe espaço no Brasil para chocolates caseiros. Eu acho que não só existe, como a realidade está aí já, né? O mercado é enorme de alguma maneira é um mercado também com clientes nossos, porque a gente também trabalha com ingredientes e matéria-prima para o mercado de transformação, mas esse mercado é um mercado muito grande e que é um mercado que perdeu um pouco de força quando a economia caminhava melhor e que começa a ganhar força de novo agora com a retração econômica, porque ele é fonte de renda para muitas famílias no Brasil. Então o chocolate caseiro é uma realidade, não é que se existe, não. Ele já está aí e é muito grande. E a gente, como indústria, acaba participando desse mercado porque eu vendo itens para a indústria de transformação. Quer dizer, para a dona de casa que produz chocolate e que faz a renda dela através do chocolate caseiro, ele tem insumos da Hershey que podem ser comprados por essas consumidoras. E o André, por sua vez, aproveita a sua experiência na área de marketing para saber, pede uma sugestão sobre características do marketing brasileiro para quem atua no varejo. Pontos que você considera essenciais no marketing brasileiro quando atua no varejo. Ele provavelmente deve atuar na área do varejo, não necessariamente de chocolate. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta do ouvinte. No varejo, falando marketing dentro dos nossos clientes, dentro dos Não, de uma maneira geral, o varejo brasileiro. No varejo É. brasileiro, até levando em consideração muito provavelmente aí a cultura do brasileiro no relacionamento nessa área. Vou te dizer, acho assim, a indústria de marketing como um todo e o profissional de marketing estão num momento de transformação completa, né, Milton? Assim, acho que a única certeza que a gente tem hoje, é meio chavão isso, mas é que a mudança é permanente. E acho que o grande desafio do profissional de marketing hoje é conseguir acompanhar essas mudanças do consumidor e ter velocidade, como a gente falou antes, um pouco de flexibilidade para conseguir perceber a mudança e atuar nela. Então, do ponto de vista de desenvolvimento de produto, de comunicação, mesmo na distribuição e nos pontos de venda, todo mundo que está ligado à cadeia de negócio, e marqueteiros, enfim, são prioritariamente os líderes nesse processo, todo mundo tem que estar muito atento a essas mudanças. E mudar sem sofrer, né? Que é uma coisa importante. Assim, quanto mais você se prepara, mais informação e mais flexibilidade você tem, você consegue mudar sem sofrimento. Porque hoje acho que o maior desafio dos profissionais é não ficar lamentando as perdas, porque elas são parte da realidade. É muito mais estar trabalhando com o próximo passo, com o que vem por aí, sem nunca perder a essência da sua marca, da sua empresa, enfim, os valores que trouxeram a companhia até aqui. Então, só aproveitando essa sua última frase, qual é o próximo passo da Hershey no Brasil?
A gente tem uma visão muito clara, Milton, que é de triplicar o tamanho da companhia no Brasil até 2020. Isso leva a gente a ser uma empresa de 1 bilhão em faturamento aqui no país e que daria para a gente uma posição que eu chamo de posição do pódio entre os 3 maiores fabricantes de chocolate. É uma ambição bastante possível de acontecer. Como eu te falei, a gente é uma companhia globalmente muito forte. A gente tem tecnologia, a gente tem conhecimento, a gente tem qualidade de produto. E assim, agora a gente está no momento certo aqui no Brasil, com a nossa nova fase 100% Hershey, 100% no controle da operação e com a nossa disposição toda de crescer, de conseguir fazer esse objetivo virar realidade. Marcel Sacco, muito obrigado pela sua gentileza de conversar conosco aqui no Jornal da CBN, no Mundo Corporativo, trazendo aí essa experiência de vocês, essa história da Hershey aqui no Brasil, de investimento, de crescimento, nos posicionando um pouco melhor aí sobre o mercado de chocolates também, mostrando oportunidades que existam nesse mercado. Muito obrigado, até uma nova oportunidade. Obrigado, Milton. Eu que agradeço. Marcel Sacco é diretor-geral da Hershey no Brasil, conversou conosco aqui no Mundo Corporativo, e a você que participou desse programa ao vivo, nosso agradecimento também. Seja no site, seja lá pelo Periscope, a sua participação sempre é muito importante. Lembrando que você pode usar também o nosso espaço lá no LinkedIn, no campo de discussões, na área de discussões. Nós temos um grupo de discussões lá no LinkedIn, que é o Mundo Corporativo da CBN. Lá você pode publicar o seu texto, publicar a sua opinião, trabalhar com outros temas, inclusive, que você gostaria de trabalhar, até para compartilhar esse conhecimento, porque, afinal de contas, essa é a nossa ideia aqui no Mundo Corporativo. Até um novo capítulo. Até mais.